Queridos irmãos, amigos, vamos abrir a Escritura na carta aos Hebreus, capítulo 13. E leiamos os versos 5 e 6. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão dessas palavras. Senhor, nós estamos diante de promessas que o Senhor fez ao seu povo e que continua fazendo. E nós precisamos de esperança, de confiança. E ela será vã se não for firmada no fundamento sólido da Tua vontade, expressa e revelada na Escritura. Pedimos, portanto, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos alegre, que o Senhor nos lembre que Tu reinas, Tu governas os povos e que na Tua mão estão todos os governantes e que Tu realizas o Teu querer e a Tua vontade aqui nesse mundo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Lembra-nos disso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como já foi mencionado, as previsões dos técnicos e entendidos na área político-econômica, todos eles pintam um quadro incerto, possivelmente crítico e de grande instabilidade para o Brasil no ano que vem. Todos vocês têm ouvido as perspectivas e expectativas e previsões de inflação crescente, depressão econômica, gerando perda de emprego e de ganhos sociais, e tudo isso acelerado por uma crise política. Todos nós que já vivemos há algum tempo, como eu, por exemplo, nos lembramos que essa não é a primeira vez que nós ouvimos mais notícias desse tipo. Eu me lembro bem na época no final da década de 80, início da década de 90, em que a situação era extremamente crítica, era muito difícil. E eu me recordo dizendo palavras parecidas a essas que eu vou dizer essa noite e desenhando um quadro parecido com esse que eu estou desenhando essa noite, quando eu era pastor, começando na primeira igreja presbiteriana do Recife. Ou seja, nós temos que olhar para essa situação do ponto de vista mais amplo. Lembrar que em todos os lugares, em muitas épocas, em todas as épocas, sempre houve opressão, injustiça, dificuldade econômica, pobreza, perda, incerteza, instabilidade. Desde o dia que os nossos primeiros pais caíram e desobedeceram a Deus e resolveram seguir o seu próprio caminho, maldita é a terra por causa disso. E ela produzirá cardos e abrolhos, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, certamente seria um auto-engano, até mesmo o cristão mais piedoso, esperar que aqui nesse mundo ele viveria o paraíso, ele experimentaria aqui o céu na terra. Na verdade, a Escritura é muito pé no chão. A Bíblia nos aponta a realidade do mundo e ela não enfeita, ela não fantasia a realidade para aqueles que a recebem como palavra de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela registra períodos de grande dificuldade para aqueles que creram em Jesus Cristo. Registra períodos de seca, de calamidade. Domingo passado mesmo, pela manhã, nós estudamos o livro de Joel, que foi escrito numa época de grande seca, de praga de gafanhoto, onde países que dependiam da agropecuária estavam passando por problemas gravíssimos. Então isso sempre aconteceu. E se Deus nos dá o privilégio de termos
estabilidade no emprego, os nossos negócios funcionando bem, as coisas fluindo bem, de forma que nós podemos adquirir bens, acumular bens. Isso é só pela graça e pela misericórdia de Deus. Lembremos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Ele nunca disse o pudim nosso de cada dia. Deus nos promete o pão. O pudim é graça, é misericórdia. E se vier, louvado seja Deus. Mas se faltar, lembremos que a promessa é o pão. É o pão de cada dia. Então, nós estamos mais uma vez virando um ano no Brasil em que as perspectivas são ruins. São ruins. Mas, é claro, ao mesmo tempo em que nós, como brasileiros, olhamos para todas estas coisas, nós também pensamos em todas estas outras que eu mencionei. Da misericórdia, do favor de Deus e de como Ele sempre esteve com o seu povo na fornalha da aflição, libertando o seu povo ou estando com o seu povo dentro da fornalha da aflição. O texto que eu li é uma exortação que é feita pelo autor dessa carta a um grupo de cristãos que estava passando por expectativas similares. As circunstâncias eram diferentes, mas ao final as expectativas eram parecidas. Eram judeus que haviam crido que Jesus Cristo era o Messias, esperado pela nação, e que haviam abraçado o cristianismo como sendo a expressão da verdade de Deus. Eles passaram a professar, a declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo, e as consequências logo vieram. Eles começaram a ser perseguidos pelos seus patrícios, seus compatriotas, que não aceitavam que Jesus de Nazaré era o Messias. Isso se estendeu para a área de negócios, porque os judeus sempre foram grandes negociantes e sempre estiveram à frente da economia nos lugares onde eles foram. Mas havia, naturalmente, toda aquele conhecimento e apadrinhamento e o poder político dentro do próprio Israel, de forma que quem não fosse ortodoxo conforme a cartilha do judaísmo, esse poderia, por exemplo, ser expulso da sinagoga, a esposa poderia divorciar, os seus bens poderiam ser arrestados, ele era ameaçado de prisão e às vezes ocorria inclusive morte. Então, esses judeus que creram em Jesus Cristo se viram agora diante da expectativa de repente, perder tudo o que eles tinham. Perder os bens, perder a família, perder as propriedades, perder o negócio, perder o emprego, devido à perseguição que estava vindo daqueles que não criam que Jesus era o Filho de Deus. E aí a tentação era muito grande de abjurar da fé, de apostatar, de voltar atrás, de negar a Cristo, para poder manter a situação financeira, os bens e as propriedades, o nome, a família, o status social. E essa carta foi escrita por alguém que conhecia a situação e que tem como objetivo evitar que aqueles cristãos fizessem isso, que aqueles judeus, hebreus, daí o nome da carta, eles voltassem atrás e negassem a Jesus como Salvador. Daí ele faz aqui no final da carta essa exortação. Ele traz, entre muitas outras, essa palavra aqui de exortação para eles, que é também uma palavra de confiança. E eu quero ver com vocês o que é que ele orienta aqueles irmãos que viveram há 2000 anos atrás e ver como essa palavra também se aplica a nós, vivendo em nossos dias. Primeiro, a exortação que está no verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Na verdade, esse mandamento ele é duplo. Ele tem, em primeiro lugar, um aspecto negativo, seja a vossa vida sem avareza. E depois um aspecto positivo, contentai-vos com o que tendes. O negativo, em primeiro lugar, que a vida de vocês seja sem avareza. A vida aqui significa o nosso modo de viver, nossa maneira de ser, de nos conduzirmos, de nos comportarmos, que toda a nossa vida ela seja marcada pela ausência de avareza. Avareza é uma palavra bíblica para expressar o apego ao dinheiro, apego aos bens, apego
as coisas. O que o autor da carta está então dizendo é que a vida do cristão, ela tem que ser caracterizada pela ausência desse apego às coisas materiais. Ele não está proibindo que os cristãos tenham bens materiais. Se Deus nos der a oportunidade, tenhamos e louvemos a Deus por isso. Graças a Deus, se Ele nos abençoar com bens materiais. Mas aqui, em outros lugares da Bíblia, está dizendo para você não se apegar a essas coisas. Apegar aqui significa amar estas coisas, desejar estas coisas, fazer delas a coisa mais importante na sua vida, lutar por estas coisas, e na ausência delas, ficar deprimido, ou na expectativa de perder estas coisas, você se deprimir, ficar ansioso, nervoso, preocupado, eu vou perder isso, vou perder aquilo, não vou ter mais isso, não vou fazer mais aquilo outro, e assim por diante. Então a ordem é que aqueles que são crentes em Deus e em Jesus Cristo, eles não se apeguem a bens materiais. E os motivos são muitos, né? Primeiro, como nós já vimos, hoje nós temos, amanhã não temos. Hoje nós temos, amanhã não temos. Segundo, eles produzem uma falsa esperança ou uma falsa sensação de segurança. A pessoa que tem coisas e propriedades e bens, ele às vezes sutilmente, inconscientemente, ele começa a se sentir seguro. Quando ele pensa com relação ao futuro, com relação à velhice, se vier uma doença, se tiver alguma dificuldade, eu estou seguro, eu estou garantido. Quando a nossa segurança sempre deveria ser Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e não o meu cartão de crédito. Por isso a vida de vocês seja livre da avareza, do apego às coisas, especialmente para nós que vivemos num mundo onde essas coisas elas são tão instáveis, nós podemos ter ou podemos não ter. Essa palavra aqui, como eu disse, era muito apropriada, não é? Para aqueles irmãos que estavam agora ameaçados de perder os bens materiais, se eles continuassem a dizer que eram discípulos de Jesus Cristo. E agora eles estavam diante de um dilema: afirmar a fé em Jesus Cristo e perder os bens materiais, ou então negar a Jesus Cristo e continuar com as suas propriedades. Portanto, a palavra era bem apropriada. A crise financeira, infelizmente, às vezes nos empurra a um dilema parecido. Ou a perspectiva, né? Estamos falando de perspectiva. A perspectiva de perda dos bens materiais pode lançar o crente, não só a perspectiva, mas o fato em si, não é? Pode lançar o crente a uma profunda ansiedade, angústia, a ponto de que ele vá procurar segurança em outras fontes e ele sinta a sua fé e a sua confiança abalada. Nós temos que lembrar mais uma vez do pudim e do pão, para que você não fique abalado, para que não seja assaltado pela incredulidade quando parecer que Deus resolveu lhe dar o pão mesmo e tirar o pudim e a gelatina, que vai ficar para outra ocasião, se Deus permitir. Essa tentação, ela vem sobre todos nós, os que têm mais e os que têm menos, todos são tentados por isso. Daí essa exortação, ela começa dizendo: a vida de vocês seja sem avareza. Não tenham apego aos bens materiais, por menores que sejam, mas não tenham apego, vivam livres destas coisas. Elas são boas, elas são necessárias, mas nós temos que saber que, da forma como nós viemos a este mundo, como diz Jó, nu nasci e nu voltarei para a terra. Ou seja, nós não trouxemos nada e também não levaremos nada. Sabedoria popular baseada no livro de Jó. Então, não se apegue a nada, não se apegue a nada. Se você tem, dê graças a Deus. E se Deus tiver que levar, você diga assim: Deus deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, se você está apegado a estas coisas, vai ficar muito difícil quando, no meio da dificuldade, elas começarem a faltar. Mas aí vem o mesmo mandamento, agora positivamente, ainda no verso 5. Ele diz, primeiro, que a vossa vida seja sem avareza, e em seguida ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes. O contentamento é uma coisa preciosa, não é?
É uma virtude rara você encontrar uma pessoa que é contente com o que ela tem. Uma pessoa contente com o que tem é uma pessoa feliz. E ela está livre de tantas tentações. Por exemplo, se você está contente com sua mulher, você não vai se sentir tentado pela mulher do próximo. Se você está contente com seu marido, você não vai ficar atraído pelo marido da próxima. Se você está feliz com seu Fiat Uno 147, você não vai ficar atraído pelo, sei lá, que carro aí, o Cruze, né? Da Chevrolet, o Toyota, sei lá, de alguém. Você está feliz com seu Mercedes, busão, né? Com motorista, né? O seu ônibus, você está feliz. Então, o contentamento não é que ele torna você passivo, não entenda mal. Não estamos dizendo aqui que é para a gente ficar do jeito que está, e está bom, e não vamos procurar oportunidade de melhorar, de crescer. Não estou dizendo isso. Tem gente que distorce o cristianismo quando diz que a religião, e no caso o cristianismo, é o ópio do povo. Porque vem com essa conversa de contentamento, aí o povo fica satisfeito com o que tem, aí não faz revolução, não derruba governante, não muda sistema. Isso não é verdade. Eu posso estar muito bem satisfeito com o que tenho e ainda assim dizer: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou estudar, vou passar aí num concurso, vou ser juiz federal para acabar com essa situação no Brasil. Amém? Deus te abençoe, quanto mais melhor. Então, oh Deus, esse emprego aqui está muito bom, eu te agradeço por isso, mas se o Senhor me der a oportunidade, eu gostaria de subir aqui na empresa, eu gostaria de ser gerente, então eu vou lutar para isso. Mas se você não for gerente, você está feliz do mesmo jeito, você não vai ficar revoltado porque você não conseguiu aquele ponto. Então, o contentamento é uma virtude rara hoje em dia, porque você vê as pessoas assim, né, comendo com os olhos, consumindo tudo, nunca basta. O último modelo de telefone, você acaba de comprar, se endividou e saiu o iPhone 6XYZ, e você olhou para o seu 5S e disse: mas já está ultrapassado. Mas você comprou faz 6 meses. Aí lá vai se endividar de novo, e assim por diante. Eu gosto da minha esposa, que ainda tem o mesmo Motorola de 15 anos atrás. Brincadeira, eu dei um telefone moderninho para ela. Eu me lembro daquele tijolão que era assim, você sabe. Hoje em dia o pessoal vem assaltar você e leva porque é pequenininho. Naquela época, se viesse assaltar, você podia jogar na cabeça do cidadão, né? Um Motorola, um tijolo desse tamanho assim, na cabeça do ladrão. Pois é. Contentamento, que coisa preciosa. E como é bom viver com gente contente, que está feliz com o que tem, não é? Isso é uma coisa tão óbvia que tem até música. Quem não lembra da música da Amélia, né? Vocês não lembram não, é verdade, vocês são toda uma geração mais nova. Mas tem uma música brasileira muito conhecida, dizia que a Amélia, que era mulher de verdade, que ela sempre estava satisfeita, o tempo que viesse estava bom para ela. Quer dizer, não precisa nem ser cristão, o autor dessa música não é cristão, para reconhecer a joia que é, a preciosidade que é o contentamento. Contentai-vos com o que tendes. Se você está contente com o que você tem, você está feliz com aquilo que Deus lhe deu, você vai enfrentar os tempos difíceis de uma outra maneira. Lembre que as coisas que nós temos e que são referidas aqui, elas se referem basicamente ao sustento, à vestimenta, enfim, o que é necessário para a vida, os recursos necessários para manter a vida. Infelizmente, muitos de nós já nos acostumamos com um certo padrão de vida que cria um descontentamento infundado e pecaminoso. Quando tem gente que diz: eu andar de ônibus, não é? Não, tem que ter um carro de qualquer jeito. A situação não permite, mas tem que ter um carro de qualquer jeito. Então, para andar de ônibus vai ser muito difícil. Ou então, eu fiz uma lista aqui, mas eu não vou ler não para os irmãos. Pode bater na cabeça de muita gente. Então, depois eu mostro a lista. Mas às vezes a gente está acostumado a um determinado padrão de vida, quando a gente poderia viver com muito menos. A gente pode viver com... A gente se pergunta assim: eu não entendo como é que tem família que vive com 3 salários mínimos. Mas tem família que vive com 3, 4 salários mínimos. E a gente olha assim: eu não acredito, porque como é que consegue viver dessa maneira? Vive, não é fácil, não é gostoso, traz muitas dificuldades, mas eles vivem. E a gente olha assim e pergunta: mas como é possível um negócio desse? É que a gente está acostumado com muito,
com muito. E se Deus o ano que vem começar a tirar, vai ser a maior gritaria. Vai ser a maior gritaria, como se o mundo estivesse acabando e a vida estivesse acabando. Talvez não seja isso. Claro, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas eu quero lembrar a promessa de Deus mais uma vez aqui, que está mencionada agora no versos 5 e 6, e que é a base dessa exortação que nos é feita aqui, para que a nossa vida seja sem avareza e que nós nos contentemos com as coisas que nós temos. O nosso autor dá razão aí no verso 5, ele diz assim: seja sem avareza, contente-se com o que tem, porque ele tem dito. O ele aqui é Deus. E ele disse aonde? Ele disse na Bíblia. Você percebe que para o autor da carta aos Hebreus, Deus fala pela Escritura. Ele está aqui citando uma passagem de Deuteronômio, capítulo 31, que se repete em outras partes da Bíblia. Então Deus disse, Deus fez essa promessa. E veja o que é que Deus prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Curioso que na língua grega, não dá para ver aqui, mas na língua grega são 5 nãos. É a única frase no Novo Testamento que tem 5 negativas. Literalmente no grego diz assim: não, não te deixarei, não, nunca, jamais te abandonarei. 5 vezes, não, não, não e não. Não vou te deixar, não vou te abandonar. Não, não e não. Isso para ênfase, como se dissesse assim: pode confiar no que Deus está dizendo. Ele não vai deixar você e Ele não vai abandonar você. Essa promessa foi feita lá em Deuteronômio 31, versos 6 a 8, ao povo de Israel quando estava prestes a entrar na terra prometida. Um momento de travessia do Rio Jordão, como nós estamos agora na travessia de um ano que vem, para um ano que vem, um ano novo. E Deus disse a Moisés, e que dissesse a Josué também: vocês vão em frente, confiam em mim, porque eu não vou deixar vocês, eu jamais abandonarei vocês. Essa promessa de Deus, de que Ele não nos desampara, não nos abandona e não nos deserda, ela não quer dizer que Deus haverá de nos tirar das dificuldades todas as vezes. O que Ele está prometendo é que a presença dEle vai estar conosco. Eu me recordo aqui como ilustração de um episódio que está no livro de Daniel, em que aqueles 3 amigos de Daniel foram condenados à fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor, porque eles não se curvariam diante do Deus de Nabucodonosor. E aí o rei chamou e disse: vocês não vão adorar meus deuses? E eles disseram: não, nós não vamos adorar não. E eles disseram assim: se o Deus que nós servimos quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se não, ainda assim, nós não vamos adorar os teus deuses, ó rei. Então a confiança daqueles 3 homens era o seguinte: nós vamos continuar crendo em Deus, servindo a Deus, amando a Deus, louvando a Deus, se Ele nos livrar ou se Ele não nos livrar. A minha relação com Deus não depende de, no meio da dificuldade que vai ser o ano que vem, Deus de uma forma miraculosa der um jeito para que eu mantenha e retenha tudo o que eu tenho, financeiramente falando. Ele pode fazer isso. Na verdade, Ele pode fazer muito mais. Deus pode, de repente, contrariando tudo, porque quem manda no mundo é Deus, contrariando todas as expectativas, 2016 pode ser um ano completamente diferente do que esse pessoal está dizendo. É possível isso? Claro que é. Claro que é. Ele é Deus. Mas ainda que Ele não faça isso, a sua promessa continua verdadeira. Ele estará conosco em 2016. Ele vai nos dar contentamento, vai dar tranquilidade, vai assegurar o nosso coração, vai guiar a nossa vida e vai fazer com que esse ano seja um ano de bênção para nós. Essa promessa então é feita como sendo a base para que nós vivamos sem avareza e com contentamento. Por quê? Porque Deus prometeu que Ele nunca vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. E a inevitável conclusão então está aí no verso 6. E o verso 6 diz assim: assim,
Em decorrência disso, de que Deus nunca jamais nos abandonará, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Gente, quando a gente pode declarar isso publicamente, quando isso parte do nosso coração, que segurança, que conforto isso traz. Veja só, você pode declarar, afirmar, é a conclusão, né? Se Deus prometeu com 5 negativas que não nos deixaria, ou seja, Ele vai estar conosco mesmo, então confiantemente nós vamos afirmar em público e você sossegar a sua alma. Dizer para você mesmo, afirme confiantemente isso aí: o Senhor é o meu auxílio. Não os bens materiais, mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu Filho para ser o meu Salvador, Ele é o meu auxílio, não temerei. O medo é o mal que virá sobre nós, que vem sobre nós quando a gente começa a escutar as perspectivas para 2016. O medo começa a chegar. A gente começa a temer pelo futuro, pelo sustento. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? De que é que eu vou viver? E minha empresa, meus negócios, meu emprego, meu sustento, como é que vai ser? O medo começa a entrar. Mas se nós estamos confiados nessa promessa de Deus: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, você pode dizer ao seu coração: coração, tranquiliza, alma, repousa, descansa, porque Deus não vai te abandonar. Ele não vai deixar você, e Ele estará com você em todas as horas, em todos os momentos. O que me pode fazer o homem? Vamos pensar, o que é que pior pode acontecer com você? O que é que o homem pode fazer com você? Jesus uma vez disse aos seus discípulos: não tenham medo daqueles que só podem matar o corpo. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Esse é quem a gente tem que temer. O que o homem pode fazer? Na pior das hipóteses, ele pode tirar a minha vida. Mas tem um que pode fazer pior do que isso, que além de tirar a minha vida, pode me lançar no inferno, onde eu sofrerei eternamente. Então, a quem eu vou temer? Eu vou temer aquele que é maior do que o homem. E da mesma forma que eu temo, eu vou confiar nele. O que o homem pode fazer? O que as autoridades ou os especialistas, todo esse pessoal que está em controle do país, o que de pior pode acontecer? Por pior que seja a expectativa, nada disso é comparado ao que Deus poderia fazer se a ira dele estivesse contra você, se a mão dele estivesse contra você. Mas na verdade Ele está conosco. E como John Knox, o reformador escocês, que era minoria na Escócia, disse: um homem com Deus é maioria. Um homem com Deus é maioria. Então, se Deus disse: eu não te deixarei, o que o homem pode me fazer? Talvez aqui o melhor comentário seja o que Paulo disse em Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes